Olá, pessoal! Começamos mais um episódio do Drama Diário, o seu podcast em que a gente conta histórias dramáticas do nosso dia a dia, que nós contamos do Reddit que a gente encontrou lá e conta pra vocês algumas histórias reais também e vivências nossas. Meu nome é Paola Meu nome é Bia. e hoje nós vamos falar, assim, temas um pouco polêmicos. Exato. Talvez um pouco Assim, delicados. O meu, talvez. pelo menos, é uma coisa mais delicada, assim. Como a gente não sabe, É. não sei se vocês sabem disso, né? Eu acho que sim, mas assim, cada uma a gente conta as histórias, ela não sabe a minha história e eu não sei a história dela. No máximo, a gente monta mais ou menos um tema, assim. Exato. A Pra partir ficar... de qual é a vibe da sua história, qual é a temática, pra gente alinhar o episódio, mas eu não sei o que que é. A minha é mais delicada. Vai ser puxado, gente. Mas assim, vai ser mais puxado ainda porque nós temos uma vizinha um pouco questionável. E agora a gente vai fazer um ASMR. Como que é o SMR? E assim, gente, juro, tá dando. A gente Não tá tudo dando errado, mas Tá dando assim. tudo errado. E aí agora tem a vizinha que fica batendo na parede, que a gente tá falando alto, entendeu? Então a gente vai ter que pegar um pouco leve. Muito chata, gente. Muito chata. É porque se vocês não sabem, a gente grava sempre de madrugada. Sempre de noite. A gente começa a gravar lá pras 9, 10 horas. E a gente vai até, tipo, mano, às vezes 6 da manhã gravando. Exato. E assim, faz parte, gente. A gente tá passando por esses perrengues e tudo bem. É isso. Vamos Vamos continuar? pras histórias? Vamos para as histórias, gente. Então vamos começar agora. Estão preparados? Estão preparados? Então pegue as suas xicrinhas de café, Sua pipoquinha, sua sua coquinha pipoquinha. zero. E E se bora. você está dirigindo, aumente o som que vamos É começar. isso aí. Está no banho, aumenta o som também. Porque Vamos não vai pra- dar pra ouvir coxo. Vamos para nossa primeira história. Sou um cuzão por ter dito a ela, abre aspas, é minha escolha ir embora também, fecha aspas, depois que ela me disse, abre aspas, meu corpo, minhas regras, fecha aspas. Super Vamos lá. ocupada. Esse aqui é questionável. Esse aqui é pra deixar todo mundo meio, colado estou. Eu tô num lado, mas vamos lá, Acho que eu até já sei que lado você tá. vamos lá. Então, eu estava envolvido com uma garota e me preparando para dar os passos mais longos, vulgo o casamento. Então eu estava ali, né, naquele relacionamento há algum tempo e a gente estava alinhando algumas coisas. A gente nunca teve nenhum problema de alinhamento em alguns tópicos, mas nós acabamos começando a falar sobre filhos. Apenas um planejamento mesmo. Do nada ela me diz, abre aspas, eu teria que ter o bebê da minha irmã, fecha aspas. Então eu disse, o quê? E ela respondeu, eu vou ter o bebê da minha irmã como uma barriga de aluguel. Se ela não puder ter filhos, óbvio. Eu prometi a ela quando éramos pequenas. E ele respondeu, é uma coisa estranha de se prometer, né? Principalmente sem consultar o cara com quem você vai se casar. E aí ela disse, ela tem alguns problemas de fertilidade. O que eu deveria fazer? Aí abre parênteses aqui do nosso narrador. O que é muito estranho pra mim, porque ela acabou de dizer que essa promessa é da infância delas. Tipo, como você sabe que ela tem problemas de fertilidade quando vocês tinham apenas 8 anos? Fecha parênteses. Então ele disse, não sei como isso é um problema meu. E não sei por que eu deveria ficar bem com a minha esposa tendo bebê de outra pessoa dentro do nosso casamento. Então, ela estava se defendendo, dizendo que este bebê de fato ia ser durante um casamento, mas ela agora está solteira. Então, não tem problema nenhum, eles não estão num casamento ainda, gente. Então ela falou: bem, afinal de contas, é meu corpo. Eu faço o que eu quiser com ele. E ele respondeu: do que você está falando? Você não pode reservar 9 meses para ter o bebê da sua irmã se nós dois formos casados. O marido também tem direito a opinar sobre essa decisão. Esse tipo de coisa agora é uma decisão conjugal, não apenas sua. Então ela respondeu: é o meu corpo, é a minha regra, é a minha escolha. E ele respondeu: bem, eu posso escolher não lidar com isso também. Já pensou nisso?
Tentei explicar que não é só ter o bebê de outra pessoa no nosso casamento, mas também pode haver complicações que coloquem a vida em risco durante a gravidez. E mesmo sem complicações de saúde, não é algo com que a maioria dos maridos ficaria bem. Mas não rolou. Ela acha que pode fazer isso porque é irmã dela e é um favor à irmã. Ela agiu como se eu fosse um louco por pensar de uma maneira diferente da dela, da maneira que eu realmente penso. Obviamente, achei que na realidade ela que é a louca. Então, quem é o cuzão? Puta que pariu. Será que a gente vai pela primeira vez discordar? Aqui nada diz que eles estão noivos, tá? Ele não deixou explícito. Eu acho que ele, por ele ter escrito a história, ele teria falado: nós estamos noivos e ela tá falando isso. Até aqui, é isso que a gente tem. Namorados que estão conversando sobre o casamento e neste ponto discordaram. E aí, Bia? Meu Deus. Assim, eu entendo o que ela quer dizer com o meu corpo, minhas regras. E ela tá no direito de fazer o que ela quiser. Sim. Mas eu entendo o marido dela, né? Enfim, noivo, namorado, enfim, o parceiro dela, de achar que essa não é uma decisão individual, e sim uma decisão conjugal. Agora, nada impede dela fazer o que ela quer. Mas eu acho que ele também tem o ponto dele de não querer ficar se pra ele não fizer sentido. É, assim, a pergunta dele é: sou um cuzão por ter dito a ela que é a minha escolha também ir embora? Não, Não acho que você é um cuzão por Não acho conta que ele é disso, cuzão, tá? gente. Eu acho que ele. Eu acho que é o seu direito ir embora se você não quiser. Mas, Não, eu não acho que ele. Assim, eu não sei mais a história, mas. E acho que dá. Acho que esse é o tipo de história que dá pra gente estar de um lado ou estar do outro. E os dois lados fazem sentido. Eu entendo o lado dela, mas eu não acho que ele é um cuzão, porque sim, ele tá no direito dele de não querer estar nesse relacionamento, nesses termos, e não achar que tá certo. Ele tá no Exato. direito dele de sair se ele quiser. também acho. Mas eu acho que ele é um louco do cacete. Eu realmente acho. Porque quando ele mete aqui, ele falando, gente, desculpa, eu não consigo aceitar uma pessoa antes do casamento e já determinar o que ele vai querer do meu corpo no meu casamento. Por quê? Ele fala, isso tem que ser conversado antes. O que ela tá fazendo? Conversando com ele. Conversando com ele. Não, ela tá mais notificando ele do que Não, conversando. tudo bem, mas tudo bem. Mas ela tá chegando pra ele falando assim, isso é uma promessa que eu fiz pra minha irmã. Sim, Ou você entra no barco ou você vaza. sim. E ele não quer entrar no barco. E ele não quer entrar no barco. Pronto. Direito dele. Direito dele. Também acho. Agora, quando ele vai falando assim, tipo, ele fala assim, isso é uma coisa estranha de se prometer, principalmente sem consultar o cara com quem você vai se casar. Tipo, primeiro, eu nem sei se eu vou ter esse filho antes ou depois do meu casamento. Exatamente. Não, Eu isso não. prometo o que eu quiser pra minha irmã. Isso Aí ele ainda foda-se. fala, é estranho ela fazer essa promessa quando elas eram mais novas. Tipo, quem sabe que tem problemas de fertilidade quando tem 8 anos? Amores, tem muitas pessoas que têm problemas de fertilidade jovem. E as pessoas descobrem muito cedo, principalmente se elas menstruam cedo. Então acaba que você descobre várias coisas. E ele não sabe se essa irmã dele, da irmã dela, não tem algum problema de fertilidade, de Exato. infertilidade que já dá de criança, gente. Isso. Mas uma coisa que me deixa muito intrigada, tá? Se eles estão pensando em casamento, eles já estão juntos há um tempo, concorda? Eu acho que sim. Presumimos aqui que eles estão juntos há, sei lá, uns anos, pelo menos. Então, é que a gente está falando de pessoal gringo. Mas vai, Paola, eles estão juntos há algum tempo. Algum Não sei tempo. quanto tempo, mas há algum Algum tempo. Ela prometeu isso com a irmã Há desde anos. criança. Exato. Esse assunto só tá vindo agora? Não sei você, mas vamos supor, eu começo o relacionamento, tenho isso, eu já ia ter falado, sabe? Assim, esse assunto já teria surgido. Então, não sei, Cara, me parece, juro, agora vocês estão conversando disso, tipo, ela já não sabia o que ele pensava, ele já não sabia o que ela queria. Em nenhum momento, nenhuma conversa sobre isso apareceu. Então, eu não sei. Então, é isso que eu acho complexo. Por quê? Gente, estar conversando sobre coisas de dar um próximo passo, de dar passos mais longos, tipo, um dia eu quero pedir em casamento. Gente, dependendo da pessoa, isso pode ser 6 meses ou pode ser 3 anos. É. Entendeu? Então, assim, em 6 meses, às vezes ela tá pensando, tipo, mano, nem sei se minha irmã é infértil. Se ela vai precisar mesmo disso, não preciso avisar ele agora. Agora que a gente tá conversando sobre isso, sobre o possível casamento, agora eu vou avisar ele. Ó, isso aqui está acontecendo. Mas me incomoda muito do tipo. Óbvio, eu vi pessoas comentando isso e eu concordo muito. Isso é algo para ser conversado, e aí vai conversar, e a maioria dos maridos é aquilo.
Ele fala assim: nenhum homem vai aceitar isso. Nenhum homem vai aceitar isso. Cara, não, não é desse Não, jeito. não, Tem não é muito assim. homem que vai aceitar, porque tem muito homem que tem essa, tipo, compaixão. Eu acho que se fosse, por exemplo, se fosse uma família que tem uma criança, já tem um bebê, cara, isso pode ter uma complicação. E se você tiver alguma coisa no parto e nosso filho ficar órfão, não órfão, porque eu tenho pai, mas assim, nosso filho perde a mãe, é uma coisa. Agora, cara, essa mulher nem tá casada, ela tá avisando o cara, ele já tá determinando o que ela vai poder ou não fazer com o corpo dela antes deles se casarem. E aí ele fala sobre reservar 9 meses para ter o bebê da sua irmã. Tipo, reservar 9 meses. O que ele quer dizer com isso de reservar 9 meses? Do corpo dela? Para ter um bebê? Tá entendendo que me parece, eu entendo ele. Como eu disse, eu não acho que ele é um cuzão por falar pra ela, tudo bem, eu quero sair desse barco. Ele tem o direito dele. Sim. Só que a forma com que ele falou isso, a forma que ele tá dizendo que, tipo, é um absurdo, porque ela tinha que avisar ele, que ela tinha que conversar com ele, que ela vai reservar o corpo dela por 9 meses pra ter o bebê da irmã, enquanto eles estão casados, é assim, o quanto você tá pensando em mim como pessoa ou o quanto você tá Sim. pensando em mim como corpo? Não sei. Mas é que eu não sei se é só o corpo. É que, particularmente, eu acho que engravidar é uma coisa assim bem complexa. Não Sim, é só o corpo que entra em jogo, é tipo toda uma dinâmica, os hormônios, assim, gente, é uma mudança de vida bem grande. sim, E pro casal é uma mudança de vida muito grande. Mas assim, ela tá no direito de fazer o que ela quiser. É o corpo dela, a sagração dela, exato. e ela realmente faz o que ela quiser. Mas não sei, eu fico pensando o quanto. O que ele tinha de expectativa ali. Eu acho que é uma mudança bem grande, é um compromisso bem grande, que Uhum. muda a vida dela, dele, de todo mundo. Sem dizer que é um risco também pra vida dela. Sim, isso com certeza. É um risco pra vida dela, é um risco. Assim, Uhum. várias coisas. E não sei, eu realmente acho que ele tá no direito de não querer. De não querer estar nesse barco. É, É eu isso que eu acho que, acho. eu acho que ele tá Acho no que direito. os dois estão no direito de ter as opiniões que eles querem. Só Sim. que talvez eles não sejam compatíveis um pro outro, gente. E chega um ponto em relacionamento que às vezes é isso mesmo. Uma pessoa tem uma visão, outra pessoa tem a outra, e às vezes chega um momento de que tá, eu não tô errada, você também não tá errado, e E tudo bem. a gente só não A tá sendo gente, compatível nesse a momento. gente vive Nós nosso. queremos coisas diferentes, a gente tem objetivos Exato. diferentes, e é isso. Então, não sei o quanto esse casal vai conseguir se alinhar, Não teve ou update. talvez realmente o rumo dele seja, olha, não queremos, não temos a mesma vibe. É. Eu, assim, é aquilo. Acho que ele tem o direito. Não gosto do tom dele. Não gosto do tom dele. De verdade, gente, É, não gosto do tom dele. Acho que é uma decisão que só cabe a ela. Eu acho que pode ser dialogada, mas a decisão é dela. é dela. Entendeu? Ele fala que, tipo assim. Não, ele não tem que querer falar o que ela vai fazer ou o que ela vai fazer. Exato, tipo, ele pode conversar. Exato. E isso é algo que a maioria dos homens eu acho que faria, tá? Eu acho que Mano, acho que ele. qualquer pessoa conversaria nessa situação. Não acho Exato. que é uma situação que, mano, um homem ou uma mulher aceitaria numa boa. Acho que qualquer É cônjuge conversa. falaria, peraí, Conversa. oi, e ia tentar entender essa situação. É complexo. Exato. Não. É que, sei lá, eu acho que é assim, eu tenho 2 irmãs, É, tá? Eu tenho 2 irmãs. Eu tô vendo isso aqui pensando como se fosse uma irmã sim. minha. Se fosse o sonho de uma irmã minha e ela não pudesse fazer e eu pudesse dar isso pra ela, é que assim, eu tenho muitos problemas com isso, tá? Então eu teria que fazer muita terapia, eu preciso trabalhar muito pra fazer isso. Então, assim, pensando que eu sou uma pessoa ok com a situação, que a gravidez não me assusta, cara, não. Se o meu marido chegasse pra mim e falasse, você não vai fazer isso, eu ia olhar pra cara dele e falar, cara, você não me conhece. Você não me conhece. É a prova de que você não me conhece. Falar pra mim pra eu não fazer um bagulho pra minhas irmãs é tipo assim, dar um tiro no próprio pé, tá? Uhum. Porque cadê o botão do divórcio? Quer dizer, nem casou ainda, né? Nem casei, nem casei. Não, pior ainda, tá entendendo? Se fosse meu O botão de marido. recusar aliança. Então, se eu tivesse casada com um cara e ele chegar e isso acontecesse, alguma coisa acontecesse e falasse assim: olha, irmã, gostaria muito que você fizesse isso pra mim. Primeiro que não tem que vir da irmã, tá? Tem que vir dela mesma. É, assim, particularmente, um PS aqui também. Eu acho que também foi um pouco ousado da irmã pedir esse favor pra Não, irmã. ela não pediu o favor. Foi ela que prometeu. Tá, mas quem. Ela é a Tá. protagonista aqui. Ela prometeu pra irmã mais nova. Tipo, ok, é uma promessa muito grande pra fazer com 8 anos de idade. Mas ela já está adulta e ela ainda se mantém nessa opinião.
Entendeu? Exatamente, exatamente. Agora, Aham. se você está casado, isso acontece quando você está casada, aí sim eu acho que vale o diálogo. Mas se eu estou solteira, eu já tenho isso previsto há um tempo, É que e eu eu queria começo a me entender envolver, qual que é o relacionamento deles. Eles estão namorando há 2 meses ou eles não namoram há fala, 7 anos Bia. e moram juntos? Isso mudaria um Infeliz... pouco as coisas também, né? Infelizmente não fala. Mas assim, ainda assim, não estão Não, ainda casados. assim. Mas o que que muda? Tá namorando, tá casado. E o que que mudou? Grande Então, mudança. é Continua que. uma conjugalidade, dependendo da Ah, relação. sim, mas aqui é mais fácil de divorciar. Foda-se. Eu tô querendo dizer, tipo, mano, desculpa, mano. É que, cara, eu acho que assim, quando rola o, tipo assim, você tá casado, tem um bagulho do papel É, não, tem. que, assim, tem muita responsabilidade ali, Exato, é entendeu? tipo responsabilidade legal mesmo. Mas Legalmente, dependendo de quanto tempo eles estão juntos, os arranjos já é a de mesma moradia coisa. deles, já Já é dá a na mesma mesma, coisa. entendeu? Já é a Tipo, mesma o coisa. buraco dá na mesma. Só que o ponto é o seguinte, cara, se tu não tá casado comigo, tu não, não me beneficia em Exatamente. porra nenhuma dessa coisa, só apenas com a sua, com a sua presença. Cara, não adianta você me peitar com isso, que eu vou decidir fazer o que eu quiser. Pronto, acabou. Agora, estão casados com filho, é outra história, são situações diferentes. Mas assim, como eu disse, ele é um cuzão por não querer? Não, Não, não. Eu acho que esse é um caso em que você pode estar de um lado ou estar do outro, mas eu particularmente não acho que nenhum dos dois é um grande cuzão. São também não pessoas que acho. têm visões diferentes e que Na ou eles realidade, vão fazer funcionar ou não. por mim, ela está frisona de ser cuzona, tá? Pra mim, ela tá de boa. Não tem nada com ele. E cara, essa história, Paola, a gente tinha conversado mais ou menos o tema, mas eu não imaginava que ia ser tão no ponto. A minha história tá Você tá muito falando nessa sério? temática. Aham. Eu falei pra ela, mano, eu tenho uma temática muito semelhante com a sua, mas eu não sabia que era tanto Não, assim. é bem parecida, assim. Vai, conte Vou contar a tudo. minha. Gente, vocês estão preparados? É Eu mais não um tô. babadinho assim delicado. Sou um babaca por ter mudado de ideia sobre ter filhos e dizer que nunca estive tão decepcionado com a minha esposa? Hum, Eu e minha esposa temos 27 anos, casamos jovens, com 21. Desde sempre estávamos alinhados, não queríamos ter filhos. Isso é algo que havíamos combinado e que funcionava muito bem pra gente. uhum. Mas em agosto, nossa vida virou do avesso. A irmã da minha esposa e o marido dela faleceram de forma trágica. Puta merda. Desde então, estamos cuidando dos filhos deles, um menino de 6 anos e outro de 3. Tínhamos uma relação muito próxima do casal, tanto que minha esposa é madrinha do mais velho e eu sou padrinho do mais novo. Recentemente nos perguntaram quais seriam nossos planos em relação às crianças, e foi aí que tudo desandou. Ai, meu Deus. Ai, não, 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 não. Se ele mandou ela, se ele falou que as... Não, não. Tô passando mal já. Tivemos uma briga feia, a primeira briga séria em todos esses anos juntos. Ela não quer ficar com eles. Quer colocá-los sob tutela do Estado, ou seja, entregá-los para o sistema. E eu não consigo aceitar isso. Pera. A mulher quer entregar. Eu achei que era ele, eu tava Não, prontíssima pra não, estourar Paula. ele na Na porrada. sua história, a mulher estava preparada para ter um filho da irmã. Essa irmã morreu e ela quer entregar os filhos dela para tutela do Estado. Eu já tava achando que ele tava querendo entregar. É Eu a tava própria pronta. irmã. Nossa, calma, eu tô nervoso. Vai, E vai. pior, estamos muito bem financeiramente. Porque às vezes pode ser que eles. Não, eles têm Que eles tão, condição. tão fudidos. Não, eles têm condição. Estamos muito bem financeiramente. Sem dívidas, casa própria, entre parênteses, herdada. Meu negócio vai muito bem. E ela também tem uma carreira sólida. Mas ela me disse com todas as letras que ela não quer ter a sua vida presa por crianças. Que isso nunca fez parte dos planos dela. E que isso não mudou. Eu respondi que pra mim também, essa não teria sido a primeira escolha, não é a situação ideal, mas as crianças são da nossa família e elas perderam os pais que confiavam na gente, que nos conhecem e elas precisam da gente. Foi aí que ela soltou. Eu sabia que você ia mudar de ideia sobre filhos. E eu rebati. Eu não mudei de ideia, as circunstâncias mudaram. É óbvio. Perguntei se ela não sentia nenhum tipo de responsabilidade por eles, e ela disse que não. Que provavelmente as crianças seriam adotadas por uma família que já tivesse filhos e que isso seria até melhor para eles. Eu disse: e se isso não acontecer? A gente não sabe para onde eles vão, nem como eles vão ser tratados. Aí ela olhou para mim e disse: eu não vou cuidar deles. Pois agora é filho meu. A decisão é sua agora. Perguntei se ela estava 100% certa disso, e ela confirmou, sem hesitar. Naquele momento eu disse algo que nunca imaginei dizer. Eu nunca estive tão decepcionado com você. E ela respondeu: eu também.
Vagabunda. Desde então, a gente mal se fala. Nos damos um bom dia com beijo e um abraço rápido. Mas só isso, nada demais. Tem uma partezinha de mim que se pergunta, sabe? Se um dia acontecesse algo comigo, ela sentiria alguma responsabilidade? Sei Não. que não é justo pensar assim, mas não consigo deixar de sentir. Dá pra ver nos olhos deles o quanto estão sofrendo. O mais velho ainda chora à noite. Meu E Deus. pensar que a solução seria simplesmente mandá-los embora como se fossem um problema é impensável pra mim. Quero deixar bem claro, eu amo minha esposa, ela é uma mulher incrível, mas isso me destruiu por dentro e me fez repensar muita coisa. Eu sou um babaca por isso? Por priorizar as crianças nesse momento? Mas eu não consigo ver esse ato como outra coisa senão crueldade. Ele não é babaca em nada. Ela é uma baita de uma cuzona. Se fosse minha irmã, eu voltava do além pra sentar porrada nela. Gente, ela quer entregar os sobrinhos Meu pra Deus! adoção. Sabe o que que é? Pode ser uma, assim, real. Ela deve ser uma pessoa muito que vive numa bolha. Ela não sabe Gente, como é o sistema de... não, Não é possível. ela realmente não sabe, porque E ela não tem nenhum tipo de compaixão. não, não, eles vão ser adotados pra uma família com filhos, vai ser melhor pra eles. Psicopata. Você nem Eu acho que é sabe onde eles vão psicopata. parar. Gente, eu fiquei muito Não, não, assustada. não. Bia, eu tava. Gente, vocês me conhecem. Eu estava pronta pra cascar. Eu acabei de cascar. Assim, eu não casquei o cara da minha história, tá? Eu tava Não, sendo até gentil com ele. Eu só achei que ele era um pouco sem noção de determinadas coisas. não, Mas esse aí eu tava prontíssima pra esculachar ele. Eu falei, que isso? Porque eu achei que ele tinha escolhido. Mas não. não. Ele fala que ele mudou de ideia. Ele não mudou de ideia. Ele mudou. As circunstâncias mudaram. Mudaram. Então, só que ele mudou de ideia em relação a ter filhos. Eles não queriam, eles não tinham se planejado. Só que as circunstâncias mudaram e agora eles têm duas crianças em casa. E são duas crianças que já conhecem eles. E ele falou aqui em algum momento, acho que eu pulei sem querer, que eles eram muito próximos do casal. Não, você falou. Tipo, ela é irmã e ele do Eles são cara. Tipo, madrinho e padrinho. padrinho e madrinha, tipo, próximos São muito mesmo. próximos. Então, e agora as crianças estão com ele, eles têm uma boa condição financeira, eles têm um relacionamento estável, eles têm todas as condições pra dar uma vida pra essas crianças. E aí pensar que não, eu entendo que ela não queria ter filho, eu entendo que filho, mas tudo isso, eu entendo. Nós entendemos. Mas não é uma questão de tipo, era ou não ter filho. As circunstâncias mudaram. Sim. E isso aconteceu. E agora o que você vai fazer? Você vai virar as costas e fingir que não é com você E porque assim, você não planejou ter filho? rola um negócio de tipo assim, ok, você vai criar essas crianças, tá? Se ela tem dificuldade em criar como uma mãe criaria, pois ela crie como uma Tia tia, criaria. Ela não é mãe das crianças, entendeu? não precisa tratar Ela eles não como precisa filhos. tratar isso como filho. Não. E às vezes ela precisa só, tipo assim, dar um teto pra eles, Um dar teto, comida, dar um exato. carinho de tipo, ajudar eles com coisa básica. Não quer dizer que ela precisa ser 100% uma mãe, porque eles nunca vão ter. Porque assim, não é que a mãe já tinha abandonado ele, não, a mãe dele faleceu. Ela não vai ficar no lugar da mãe. Mas ela tá ali pra dar um auxílio Mas eu acho que ela se assusta com a responsabilidade geral de ser a responsável das das crianças. crianças. Tipo Mano, assim, eles são doentes, vai sobrar pra mim, todo. Enfim, vai mudar toda a logística da vida deles. E eu acho que é isso que ela não quer. Ela não quer ficar se sentir bizarro. presa por crianças. Só que, gente, isso não foi Bizarro. isso não é uma situação normal. Isso não é uma situação de tipo, vamos não ter filho. Não, meu, eles morreram no de carro. O que você vai fazer? E agora as crianças estão com você, você vai abandonar elas porque você não tá afim? Não, Não sei, ridículo. assim, eu Ridículo. entendo ela não querer, mas pra mim isso foi muito. É o que ele falou, é muito cruel. É cruel. É cruel. É cruel. Quem tem coragem, gente, não passaria na minha cabeça assim, a pachorra, né? A coragem de fazer um negócio desse. Olhar na cara das crianças e falar, então, tchau. Não, vocês vão ser adotados. Porque assim, pelo que eu entendi, não tem mais nenhum familiar. Não, pelo que Então, eu entendi, não. não tem avó, não tem avô, não tem outros irmãos, não tem nada. Era tipo, essa é a família deles. Talvez eles tenham outra família, mas não tem condição de criar e tal, mas eles têm tudo. Eles É. são um casal, bem estruturado, tão bem São os financeiramente. padrinhos. São os padrinhos, eles estão numa idade própria pra isso. Inclusive, ser padrinho e madrinha é meio que isso, né? Não sei se eles perceberam, mas É tipo, não é isso. gente, não é só dar presente de Natal. Não é seu segundo pai, a segunda mãe. Eu lembro que pra É, mim é isso, é ser padrinho e isso, madrinha. é isso. É tipo assim, na falta dos pais, a Exato. responsabilidade dessas crianças tá com vocês. E ela foi lá e aceitou, né? Na hora da foto e de dar presentinho, muito lindo ser madrinha e padrinho, né? E Agora de na hora ter do o BO, status de ser padrinho e agora madrinha. na hora do BO, na hora de realmente se impor e ajudar as crianças e fazer algo por elas, não, aí não, aí eu não quero me meter. Isso não Gente, existe. isso não Quer dizer, existe. existe, né? Mas assim, isso pra mim é uma coisa assim, surreal. Eu espero muito. Ele tem update? Não, infelizmente não tem update. Porque eu ia falar, eu espero muito que ele tenha ficado com as crianças, nem que ela não esteja mais com ele. Entendeu? Porque assim, mesmo sendo, eu acho que da família dela,
Ele é um tio. Então, eu tinha visto um comentário, que eu não lembro agora, mas era um cara perguntando pra ele justamente isso. Ele falando assim, olha, mesmo que se a sua mulher não quiser ficar, você não pode ficar com as crianças? Aham. Mas o cara não respondeu. Tipo, ele postou e Bosta. meio que saiu vazado, assim, então não Eu sei. espero muito que ele tenha ficado com as crianças dele. Eu Porque acho. é de uma crueldade absurda. É um negócio Mas ao mesmo surreal. tempo também pra ele vai ser bem puxado, né? Cuidar, tipo, de duas crianças sozinho. O ideal realmente seria o casal, Não, juntos, sim. acolherem essas Mas, crianças. Bia, de verdade, melhor ter Óbvio. alguém do que não ter ninguém. E assim, quantas mulheres, mães solteiras, cuidam de famílias inteiras durante Exatamente. muito E tempo, outra, posso entendeu? falar, assim, depois dessa situação, tá? Se eu fosse esse cara, eu acho que eu nem ia mais querer ficar com ela. Eu Porque também eu ia não. falar, cara, alguém que tem esse tipo de pensamento, que numa situação dessa tem essa frieza e não tá junto, ela não tá junto, ela não tá com uma empatia ali. Ela foi bem egoísta, assim. 100%. Então eu ia repensar. Então, é o que ele fala, né? Se algo acontecesse comigo, ela ia se sentir responsável, ela ia fazer alguma Não ia. coisa, ou Mano, ela não ia nem se tocar, ela não ia nem ser afetada. eu respondi, né? Eu fiquei tipo, mano, não, ela não ia estar nem aí. Deixa eu te contar, amigo. Ela não ia estar Ela nem ia olhar e aí. falar assim: ah, não é meu problema, né? Não é problema Não é meu meu, problema. não quero me prender a isso. E pronto, acabou. Gente, porra, não Não existe isso. existe isso de não querer se prender às coisas. Uma coisa é você realmente não querer ter filho e você vem e não tem. Agora, tem situações que acontecem com a gente não tem como controlar a vida inteira. As circunstâncias mudam e as Não. situações se impõem pra gente. E cabe a gente olhar pra essas situações e falar, tá, como que eu vou lidar com elas? E não é o que você se planejou, o que você não se planejou. Gente, não dá pra planejar a vida inteira. Se vocês Exato. não perceberam, a gente é atravessado por um bando de imprevisto. O tempo todo. E como que a E gente a lida vida com é isso? isso, né? E a vida é isso. Então a gente sabe que nessa hora é dessa forma que ela lida. E particularmente, pelo menos pra mim, não é uma pessoa que eu gostaria de estar, porque eu acho que faltou muita humanidade. E eu acho que humanidade pra mim é uma característica básica, assim, que é necessária pra estar no relacionamento. Eu também E acho. faltou muito ali. Pra mim não Não, foi uma atitude, assim, não teve humanidade. não teve Ela tratou nada. essas crianças, juro, como se fossem, assim, Objetos. Gente, por isso que objetos. eu juro por Deus, Eu já vi gente mais apegada a objeto que essas crianças. eu cogitaria psicopatia. Eu tô falando sério. É que assim, eu não sou psicóloga. Bia, você tá aqui pra isso. Me Não, eu ajuda. não tenho como avaliar Exato. por isso, mas eu tô Eu falando, sei. mas Mas com eu quero. certeza é uma situação que deixa a gente meio, nossa, Eu ia ok. ficar. Gente, isso parece psicopatia, porque tem um desprendimento do sentimento ali muito forte. Porque não é só o querer. Tipo, eu não quero. Eu não sei. Mano, é um bagulho de humanidade. E de tipo, cara, essas crianças, elas vão entrar no sistema em que elas podem ser adotadas ou nunca adotadas. Ainda mais Podem ser quando tem adotadas, irmão. podem ser adotadas por famílias incríveis ou Ou podem ser adotadas por famílias terríveis. terríveis. Tem Exato. muita gente que tenta juntar os irmãos para que eles não se separem, mas Exato. tem E tem casos gente que não quer. em que eles são separados. Então tudo isso pode acontecer, gente. Eles podem ser separados, eles podem não ficar juntos, ou então eles podem ser, né, ficar junto com o irmão e demorar muito para uma adoção acontecer. Tanta coisa pode acontecer. Ela tá literalmente pegando essas crianças que estão seguras e que confiam nela, colocando num lugar onde elas vão ficar super vulneráveis, não tem Sim. nenhuma segurança de fato, e ela vai dormir, pôr a cabeça no travesseiro, tranquilinha com isso. Mano, isso. Mano. Nossa. Oi? Eu estou transtornada. Eu lidaria com 20 homens da primeira história e nenhuma mulher dessa aí. Não. Juro. Se eu fosse a firma dela, eu voltava do além, Bia. Eu Eu voltava voltava do do além, além. eu falava, você Ela não vai ia, ficar ela com os ia, meus ela ia filhos. tentar dormir, eu ia estar assim do lado dela. Gente, da Vagabunda. sua história, a melhor irmã do mundo, da minha, a A pior irmã do pior. mundo. Gente, eu não sei, eu não consigo imaginar Mano, isso. tá entendendo? Não consigo. Por isso que o pessoal fala que, tipo, mano, é personalidade, criação. E assim, pelo que. Como ela falou que eles são próximos, tudo fica ainda pior, sabe? Se fosse, Pior. se fosse uma irmã perdida, tá ligado? Assim, uma irmã que Exato. você não fala. Umas crianças que você nunca viu na vida. Você não quer- Não. Ainda assim, Paola, você me conhece. Eu Eu já ia também. pegar e cuidar de. Ia ser meu filho. Exato. Mas, É meu. Já ia falar, é se meu. ela tivesse numa situação muito merda, né? Tipo, gente, não tenho como comprar, eu tô passando fome, sabe? Assim, Exato. uma Mas coisa eu vou pegar assim, duas crianças passando tipo, fome, não faz exato. sentido. Se tivesse alguma coisa muito explícita ali, e mesmo assim, eu ia Mesmo falar, assim, será que não dá pra dar um jeitinho, não? eu ia tentar. Será que um come um, não come dois? Exato. Não é. 3, né? Porque aí são duas crianças. Não, mas Eu entendeu, né? entendi, eu entendi, Pô, eu entendi. mais ou menos, Mas não. assim, foda-se, eu ia tentar. Eu ia Eu tentar. ia tentar. Eu ia tentar. Assim, Ainda mais se não tivesse outra opção. exato. Tipo, não tem outra opção. Tipo, E se tivesse uma opção colocar- melhor, tipo, ah, não, olha, a gente não é muito adequado, mas tem aqueles outros tios ali, ó, que são perfeitos. Exato. Ok. Gente, vocês já assistiram um filme Juntos, pelo acaso? É com a... Com a Catherine Hale. Quem? Não?
É a que fez Grey's Grey's Anatomy. Anatomy, Langueira. Essa, Sim, isso. Kelly, outro gostoso Que lá. gostoso. Um gostoso. Ai, como que é o nome? Como Não que é aquele sei, mas ator? também, ele é o padrinho do cara, ela é a madrinha da moça, aí o casal morre Exato. E eles, os dois são padrinhos e madrinhas da da criança. E criança. o casal, eles sempre tentaram Eles não juntar são os um dois. casal, Eles não é. são. Basicamente, tentaram colocar eles juntos. Eles foram pra um date. E o cara é tipo assim: gosta de futebol americano, beisebol, pega uma mulherada. E a mulher é tipo assim, sei lá, lê Orgulho e Preconceito, tá ligado? Ela é eu, assim, ela é tranquilona. E aí ela não E achou ele um sai. babaca. Ela chegou e falou: esse moleque é um Um babaca. babaca. Primeiro, ele não saiu. Eu lembro que ele chegou lá de moto pra buscar ela, não foi nem de carro. Então ela já E ela, tipo, ficou de puta. salto, E ela todo tava de salto e assim, querido. vestido. É, então, assim, eles se odiavam. E sempre tentaram colocar os dois juntos, eles dois se odiaram, todo mundo aceitou que não dava. Mas ele era o melhor amigo do noivo e ela a melhor amiga da noiva. Colocaram eles para Padrinho, serem madrinha. padrinhos do bebê. E aí rola um acidente e o bebê fica vivo, os pais morrem e no negócio lá eles pedem pro bebê ficar com eles no No testamento. testamento, eles pedem pra que o padrinho e a madrinha cuidem, e aí eles Cuidem. se mudam. Pra Uma casa. mentirada, né? Mas eles Eles se se mudam. mudam pra casa do casal, que já se foi, Exato. e começam a A criar cuidar o da bebê criança. juntos. E aí, eventualmente, eles vão Eles ficam acabando, né? juntos. Mas, por exemplo, tem um ensinamento muito interessante nesse filme que é assim, o quanto você não precisa abrir mão de algumas coisas para viver uma circunstância. Então, por exemplo, o cara, ele não podia trazer um monte de mulher pra dentro de casa, porque tinha agora um bebê. Exato. Ela teve que, sabe, aprender a suportar algumas coisas. Ela teve que abrir mão de umas coisas, como ele teve que abrir pelo bem daquela criança. Gente, e a vida não é isso, né? A gente tem que se Exato. adaptar a várias circunstâncias e situações. E O quando tempo algo todo. maior que a gente não espera invade a nossa vida e uma situação se impõe, o que a gente faz? A gente, ai não, mas eu não planejei isso. Jura que você não planejou isso? Parabéns, bem-vindo à Parabéns, vida eu adulta. também não. Ninguém se planejou pra porra nenhuma. Vocês planejou pra estar aqui? Porque eu não. Vocês Também não. planejou? Você Eu se não. planejou pra ter uma vizinha batendo na Não coisa? planejei pra, Não. não planejei pra muita Ninguém coisa me que eu tô contou vivendo que a hoje. gente ia ter que passar por isso. Esse Não. cenário aqui questionável, ninguém contou também. Mas é a vida. Quando eu vi, eu tava aqui Inclusive, já. tá torto. Bom, Tudo pronto, se bem. foda, já tá acabando A essa gente, bosta já. a gente já tá desesperada. Aquelas, Mas, tchau, gente. mas é isso, tipo, eles vivem um negócio. E assim, eu nem digo que você tem que ter o apego à criança, tá? Vamos supor que Embora nem. eu acho que isso é inevitável. Bia, aquilo que eu falei. É que eu sou um. Bobeou. Eu sou um coração mole do porra, Eu né? também. Falou pra mim, Paola, cuida, eu cuido, é meu filho, mas aí também é meu filho, se fudeu. Aí não vai Aí falar é que é meu meu. filho. Aí é meu. Eu, Se o filho é fudeu. meu filho. Sou taurina, eu vou falar, é meu, quero que você foda. Não vem voltar atrás. Que Bom, eu não vou Paola, eu devolver. acho que eles não vão ter como voltar atrás. Não, neste tipo, caso, neste não, caso, nem no caso do neste filme, caso. nem na minha história, né? Assim, Não, não em tem como ambos voltar os atrás. casos, entendeu? Ambos os casos. Mas eu quero dizer assim, eu nem acho que a gente depende de ter o carinho pela criança. Porque, por exemplo, no caso do filme, era um bebê. Você chegar para dois adultos formados e falar assim, agora tenha carinho por essa criança. Toma. Tem pai que tem dificuldade de ter carinho pela criança. Porque não viveu aquilo. Eu não tô nem querendo dizer isso. Eu tô querendo dizer ter carinho pelos pais. Ter consideração pelos pais. Eu não tô pedindo pra você se apegar aos seus sobrinhos. Porque vai que a mulher não é. Então não tem Exato, sentimento. talvez não tenha. Mas tenha pela mãe. Mas você vai ter, então tá. Talvez eu não consiga dar esse emocional necessário, Exato. mas eu consigo dar o quê? Uma casa segura ou tantas outras coisas, né? Exato. E às o vezes, marido o dá. pai é isso aí, E entendeu? o marido tá dando o emocional, que talvez ela não Exato. consiga. Exato. E tá tudo bem. E tudo bem, faz Tudo bem. parte. Faz parte. A questão é, cara, é aquilo, ter o apreço pelas coisas. E assim, ter humanidade. Essa mulher tem. Eu acho que ela é psicopata. Eu não posso falar na frente de uma psicóloga o que eu realmente acho que devo diagnosticar a mulher. Mas pra mim, ela é psicopata. Se fosse minha amiga, eu ia falar pra todo mundo. Cara, se fosse Ela minha é amiga, eu ia repensar na psicopata. amizade com essa pessoa. Eu não ia ser mais amiga dela. Não, eu ia falar, cara, eu não vou ser Eu não amiga ia de ser uma mais pessoa que faz isso. Se bobear, eu pegava as crianças. Eu falava, você não quer seus sobrinhos, então eu cuido Eu deles. cuido deles. Eu Não, cuido ia ficar deles. Passa desesperada. aqui. Eu acho que eu ia Ah, falar, cacete. eu quero. Eu ia falar, cuido. eu cuido. Mas dá aqui pra Se eu mim. tivesse dinheiro, Bia, se tivesse dinheiro, eu não pensaria duas vezes. Eles estão bem. Ai, olha. Então, bem de vida pra caramba. Pois bem, gente, que cuzona do caralho. Ela é uma cuzona, ele é um santo. Nunca achei que ia falar isso.
Eu fazendo aqui, santificado seja este homem. Esse homem, a gente aqui fazendo Este homem. meia-noite uma roda de oração pra esse homem, pra ele ter pego essas Eu crianças. estou um pouco surpresa, porque eu achei que eu ia detonar os homens nesse episódio, porque foi um Não. episódio questionável. Esse foi um episódio... Nossa, o tema foi bem, né? Foi Filhos. muito. Filho... E, O que é? por Filhos... incrível que pareça, não é que eles são dois cuzões, entendeu? Não são. Não. Entendeu? Não são dois cuzões. Eles são dois caras razoáveis. Exato. Bem, gente, agora eu fico pensando o que vocês acham de tudo isso, né? E se fossem vocês nessa situação? O que Vocês teriam um filho fariam? da sua irmã? Ou, e se a sua irmã não estivesse mais aqui, você cuidaria do filho dela que ficou? E se você fosse a irmã em questão e você já tivesse ido pro além e descobrisse que a sua irmã não cuidou dos seus filhos? O que você ia Você fazer? voltaria pra puxar o pé? Eu voltaria. Mano, essa mulher ia tomar banho. Ela nunca mais ia Ela ter paz na vida Não dela. ia. Ela ia ter que rezar 20 Ave Ele Maria. ia ser aqueles espíritos que fazem... Nossa, obsessor. Eu ia ficar Obsessor. assim, garota, eu vou acabar com a sua vida. Você nunca mais vai ter um dia de paz. Não vai ter, não vai ter. Mas é isso, gente. Comentem pra gente o que vocês acharam. Contem o que vocês fariam. E, novamente, querem contar histórias pra gente? Querem mandar as suas histórias pessoais pra gente? Mandem. Gente, juro, tá tudo errado aqui. Tudo errado. A gente acha que tá amaldiçoado. Foi essa mulher aqui que recusou. Amaldiçoado. Foi ela que Gente, recusou. não, e aqui... Nossa, nunca mais. Eu tô odiando cada segundo. Mas enfim, gente, manda suas histórias pra gente pelo nosso e-mail, que vai estar aí escrito em algum lugar. E conte pra gente o que vocês acham. É isso, galera. Falou? Tchau!